RCC TV. Tudo que move a gente. Olá, gente. Redação NSC começando agora às 11 horas e 44 minutos para trazer os principais destaques de um fim de semana de muita chuva e de enchentes em Santa Catarina. Nós vamos te mostrar a situação de momento e tentar ajudar você a planejar a sua segunda-feira. Nós começamos com uma das regiões com mais problemas no estado. A gente vai ao vivo para o Alto Vale, onde ficam as 3 barragens que ajudam a conter a quantidade de água no rio Itajaiaçu. Luiz, qual a situação dessas estruturas agora? Oi, Fabiano. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, em José Boatê, as 2 comportas foram fechadas hoje por volta de 1 da tarde pela Defesa Civil aqui do estado. E lembrando que essa barragem fica em terras indígenas aqui no Alto Vale. E essa operação contou com um efetivo muito importante e que isso foi monitorado de perto, todas as comportas, e durante a noite, lembrando que ontem houve um conflito e houve um confronto, na verdade, entre a polícia e os indígenas. Uma decisão da Justiça Federal de Blumenau ontem à noite autorizou a entrada de agentes do Estado no local, mas integrantes do povo Xoclen são contrários ao fechamento das comportas por causa da possibilidade de alagamentos em áreas mais baixas. O Estado afirma que havia entrado em acordo com os indígenas antes de enviar para lá o BOP e a PM, mas os indígenas dizem que esse acordo não foi cumprido. Hoje à tarde teve uma audiência conciliatória entre a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, a FUNAI, os governos federal e estadual e também lideranças da comunidade indígena para tentar chegar a um consenso. O governo estadual se comprometeu, então, em cumprir o acordo para dar mais segurança para a população que vive próximo à barragem. Lembrando que essa é a maior barragem aqui do Alto Vale. A segunda maior fica em Ituporanga. Todas as comportas estão fechadas e desde amanhã de hoje estão vertendo água. Ou seja, o que isso significa? Essa água está passando por cima da estrutura que chegou aí a sua capacidade máxima, teve a capacidade máxima atingida. O mesmo acontece com outra barragem, que é a menor, que fica em Taió. Essa situação de verter as barragens já era esperada pela Defesa Civil do Estado diante do volume de chuva previsto para esses dias. E como é que está a situação aqui em Rio do Sul? Nesse momento, Rio do Sul apresenta, a gente está vendo aqui no telão da Defesa Civil, o nível do rio está em 10,34 m, que é atualizado isso de 5 em 5 minutos. A estimativa é que 2.750 pessoas, residências, melhor dizendo, foram atingidas, e 8.000 pessoas foram atingidas, estão desalojadas nesse momento aqui no município. Até agora são 21 abrigos montados e desses 21 abrigos montados, existem 328 famílias que estão sendo acolhidas, num total aí de 1.084 pessoas atendidas aqui pela Prefeitura de Rio do Sul. E eu estou aqui ao lado do prefeito José Tomé, seja bem-vindo. Prefeito, como é que está a situação aqui em Rio do Sul? Nós recebemos, inclusive, uma informação importante que, nesse momento, o nível do rio lá em Taió subiu de forma bem expressiva. E o que isso significa aqui para o município de Rio do Sul? Bem, a questão do rio em Taió, ele tendo em vista essa questão de ter ultrapassado a cota de volume do rio lá, na barragem, tendo ultrapassado o vertedouro, se perde de certa forma o controle, levam-se cerca de 12 horas para essa água chegar aqui.
o impacto lá em Itaió ele está sendo bastante significativo. As águas têm subido com uma certa expressividade e atingiu algumas famílias. A informação que recebemos agora, inclusive, do Corpo de Bombeiros. Para nós leva um certo tempo. Pelo fato de o tempo agora estar firme aqui, as águas por aqui se encaminham em direção a José Boatê, a parte do Médio Vale, né? Levam esse certo período, fruto disso que aqui o rio agora ele cresce de uma forma mais gradual e mais lenta. E como é que fica a situação para os próximos dias, agora levando em consideração essas 12 horas, né, devido a essa subida expressiva do rio lá em Itaió? Aqui a gente acompanha com certa apreensividade, tem toda uma administração aqui, a equipe segue trabalhando 24 horas, nós temos o pessoal no 199 aqui acompanhando constantemente a demanda da população, temos aqui Polícia Militar, Corpo de Bombeiros para em caso de extrema urgência, né, de algum atendimento mais pontual, o trabalho segue integrado, a gente tem feito esse trabalho através do grupo de ações coordenadas com várias instituições, né, que tem dado todo o suporte para a gente e a gente segue acompanhando os números e as movimentações do rio. Perfeito. Muito obrigado, prefeito José Tomé, aqui de Rio do Sul. E a nossa equipe seguiu acompanhando hoje, ao longo de todo o dia, a situação dos moradores. A gente vai conferir agora na reportagem da repórter Ana Cristina Machado. Para muitos moradores de Rio do Sul que estão ilhados, esse é o único jeito de sair de casa. Foi de barco que o seu Andori foi comprar comida. Agora eu fui lá no mercado comprar um pãozinho para aquecer, né? E a gente tá com medo, né? Sempre a gente pega uma enchente baixinha, vai controlando e vai, né? Agora parece que o bicho tá pegando, né? Em áreas com possibilidade de alagamento, muitos já tiraram os móveis e foram para abrigos ou para casa de conhecidos, como a dona Maria. Essa é a rua da casa dela. A maior parte já foi tomada pela água. Não consigo ir lá. Não consigo chegar lá porque a água já bate por aqui assim. Daí não consigo ir lá. Eu estou aqui nessa casa aqui, já na entrada aqui. A dona Blanca também saiu, daí os filhos não deixaram ela ali, daí ela deixou eu ficar na casa cuidando das coisas para ela. Mas a gente não dorme sossegado. A Ana também mora na região. Com um andar mais alto, segue em casa com os 3 filhos, mas tem um plano se o nível subir ainda mais. A situação é complicada. Tá feio, tá subindo, tá vindo. Espero que não dê os 14 metros, porque se der os 14 metros eu vou ter que sair de dentro da minha casa. Se a casa ela subir mais, já tem os barquinhos tudo pronto, vem tirar a gente, eu vou para casa lá do voo delas e tá tudo tranquilo. Mas por enquanto a gente fica dentro de casa. Pontos de alagamento, como esse daqui, podem ser vistos em diferentes bairros da cidade. Mais de 1.100 pessoas precisaram sair das suas casas e estão nos abrigos que foram abertos no município. Itens como colchões e alimentos vão ser entregues para as pessoas mais necessitadas. No bairro Taboão, esse campo de futebol ficou todo coberto pela água. O Centro de Assistência Social de Rio do Sul também ficou ilhado. Uma das principais avenidas da cidade não consegue mais receber os carros. Pedindo a Deus para não acontecer nada mais. E vamos esperar só ele lá em cima que sabe. Agora são 11h52, a gente vai até o Planalto Norte com o Reginaldo de Castro, que está em Mafra, e vai atualizar a gente sobre a situação por lá. Reginaldo. Fabiana, nesse momento a chuva deu uma trégua aqui na cidade, bem diferente do que foi registrado durante todo esse domingo, quando choveu forte aqui em Mafra. Nesse momento a gente está aqui na área central, mais precisamente na Praça Miguel Bielek. E como a gente consegue ver nas imagens do repórter cinematográfico Everton Ferri, a praça está tomada pela água. E mesmo com esse nível, com essa quantidade de água, o pessoal insiste em passar por aqui, sendo de moto, de carro. A cidade de Mafra é a cidade que está mais preocupando aqui no Planalto Norte. O Rio Negro, que corta o município, ele segue subindo e já está com 9,60 metros. A cidade registra mais de 10 pontos de alagamento. 450 pessoas estão desalojadas. 192
estão em um dos 4 abrigos disponibilizados pela Prefeitura. As aulas municipais e estaduais foram suspensas aqui em Mafra até a próxima quarta-feira, por causa de toda essa chuva, né? Já em Rio Negrinho, o rio que leva o nome da cidade voltou a subir e está em nível de emergência com 4 metros e 40 centímetros. 28 pessoas foram levadas para abrigos abertos pela Prefeitura. 7 ruas da cidade tiveram que ser interditadas parcialmente ou totalmente por causa de alagamentos. Agora a gente fala da cidade de Canoinhas, porque só no dia de hoje foram 100 milímetros de chuva. O interior da cidade foi o local mais comprometido até agora. Vários acessos estão bloqueados por conta do alagamento. O rio Canoinhas continua subindo, mas não chegou a transbordar. As aulas no interior da rede municipal de ensino estão suspensas. Falando agora da região norte do estado, não teve registro de ocorrências graves. A chuva segue caindo em algumas cidades, mas é moderada. Em Joinville, a chuva começou a cair com mais força por volta das 4h30 da tarde de hoje. A Defesa Civil sobrevoou alguns rios no início da tarde. Foram cerca de 30 milímetros de chuva nas últimas 6 horas. Até o momento, não foi necessário a abertura de abrigos na cidade. Mas se a chuva persistir, alagamentos podem acontecer no bairros Morro do Meio, Vila Nova e Nova Brasília. A região norte de Santa Catarina continua em alerta para possíveis deslizamentos. Fabian, eu volto contigo. Obrigado, viu, Reginaldo? Olha, a Defesa Civil do Estado está com um gabinete de crise montado para acompanhar a situação. O André Lux está lá ao vivo neste momento, traz as informações para a gente. Boa noite, André. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Já são 60 os municípios em situação de emergência aqui em Santa Catarina. Esse número há poucas horas era de 54, ou seja, aumentou um pouco. 131 cidades do estado já foram atingidas desde o meio da semana. Cerca de 6.200 pessoas estão desabrigadas em todo o estado. Para trazer um pouco mais do panorama deste domingo, o Coronel César Nunes, diretor de Gestão de Desastres da Defesa Civil Estadual. Coronel, boa noite. Qual é o panorama deste domingo que está acabando? Bom, nessa segunda etapa do impacto, né, nós conseguimos obter alguns resultados graças à antecipação. Isso foi bastante positivo. Neste momento, nós estamos com algumas operações aí bastante importantes, principalmente no município de Itaió, no Alto Vale, né, e a nossa preocupação exatamente ele reside no Vale do Itajaí como um todo, dada a quantidade de chuva que nós tivemos aí na região. A avaliação foi bastante positiva por conta dessa antecipação. A gente conseguiu avisar bastante as prefeituras, né, e eles foram tomadas as providências. A nossa preocupação aí, mais particularmente, são os municípios agora de Itajaí, né, Gaspar, dado o volume de água que nós temos ainda no Rio Itajaí, ele pode receber uma quantidade ainda, né, de Brusque. Então, algumas equações que nós temos que analisar, né, algumas modelagens, né, e isso vai resultar numa ação muito mais efetiva. Para amanhã, segunda-feira, o que esperarmos e como nos prepararmos? A meteorologia ela dá uma condição de tempo melhor para Santa Catarina, a partir de segunda-feira, muito nublado ainda, né? Mas certamente aí a gente mantém o cuidado, porque os riscos continuam com deslizamentos, né? A possibilidade muito grande de deslizamentos, escorregamentos, né? E as pessoas têm que ter cuidado, principalmente porque essa água ainda deve causar muitos danos aí, principalmente no sistema viário, na estrutura de rodovias, né? Então há de se ter muito cuidado ainda para a circulação. Obrigado, Coronel. Fabian, muito cuidado, essa é a palavra para começar a semana, a partir de amanhã, mas também, claro, nessa madrugada, nas próximas horas. Volto contigo. Obrigado, viu, André? Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos te mostrar que o governador Jorginho Melo visitou as cidades mais atingidas no Vale do Itajaí. Também vamos ao vivo para o sul do estado, onde a chuva também castiga várias cidades. Redação NSC daqui a pouco. Volta. Redação NSC de volta e a gente vai direto para a região sul do estado com o David Sacramento, que ele está em Lauro Miller. E nos fala agora da situação da Serra do Rio do Rastro, David.
Fabiana, boa noite para você, boa noite para todos. A Serra do Rio do Rastro, ela continua interditada. O trecho da SC 390 liga aqui o município de Lauro Miller a Bom Jardim da Serra. Essa interdição, ela foi necessária para poder realmente não acontecer mais prejuízos, vistos que teve algumas partes ali da serra, né, que teve fortes chuvas, onde teve alagamento, queda de rochas também, em vários pontos da serra, de acordo aí com a própria Polícia Rodoviária Estadual. De acordo também com o próprio órgão, como essa chuva ela não cessou, isso na madrugada, né, desse domingo e também na noite de sábado, alguns pontos prontos da serra acabaram também sendo prejudicados. Hoje de manhã, por exemplo, uma barreira desmoronou no quilômetro 406 aqui no município de Lauro Miller. Além disso, teve também queda de terra e de árvores. Isso bloqueou as duas pistas e também causou acúmulo de água na rodovia. Em um dos pontos, a proteção lateral acabou cedendo por causa da movimentação do solo. Engenheiros da Secretaria de Infraestrutura estiveram no local para poder fazer uma avaliação e decidiram então pela segurança que o trecho vai seguir sim interditado e sem previsão de liberação. Por causa aí, né, dessa interdição na Serra do Rio do Rastro, a própria Polícia Rodoviária Estadual está orientando que os motoristas possam seguir por outros caminhos alternativos, como por exemplo a Serra do Corvo Branco, que é muito utilizada também pelos motoristas. Para quem vem de Florianópolis aqui para a região da Serra, pode estar utilizando a BR-282. Mas existe uma atenção muito importante, precisa ser redobrada ali na Serra do Corvo Branco, porque tem alguns trechos que também estão prejudicados. Então, quando os motoristas passam pelaquela parte ali, é preciso ter realmente bastante atenção, bastante cuidado também. Nós estamos acompanhando durante toda a nossa programação dessa semana aí, esses estragos da chuva em todo o estado aqui de Santa Catarina, aqui no sul catarinense não foi diferente, já mostramos diversas cidades aqui, temos cerca de 10 cidades aí que estão em situação de emergência aqui no sul catarinense, e o bom é que tem algumas pessoas que aproveitam esses momentos para poder fazer o bem, né, pela sociedade, como por exemplo um casal de empresários, dono, proprietário de um hotel em Tubarão, que decidiu abrir as portas do próprio hotel deles para poder abrigar algumas famílias desalojadas no município. E é isso que nós vamos ver a partir de agora na reportagem. Dona Neuza e a filha tiveram que deixar a casa ontem. O local é uma das comunidades em Tubarão atingidas pelo Rio Tubarão. Foi neste hotel, no bairro Guarda, que elas encontraram abrigo. Eu estou com o meu coração assim, ó, explodindo de felicidade pelo amor, pela capacidade deles, assim, né? Ter esse amor tão grande no coração, ter esse coração tão amoroso de dizer não, vamos dividir com quem não tem. A iniciativa de receber moradores atingidos pelas chuvas partiu da Fabiana e do marido, proprietários do hotel. Com o cancelamento das reservas, eles decidiram ser generosos e colocar os 30 quartos do estabelecimento à disposição das famílias. Meu marido, o Jean, ele fala assim, Bia, vamos abrir o hotel para as pessoas poderem se abrigar aqui. E como a gente já enfrentou da última vez, ali no 60, que transbordou o rio, nesse ano, mais uma vez, aconteceu novamente. Então, essas pessoas elas ficavam isoladas, né? Então, a gente decidiu fazer uma publicação oferecendo as instalações do hotel para essas pessoas virem para cá. Além de colocar os quartos do hotel à disposição dos desabrigados, os proprietários do estabelecimento ofereceram também aos hóspedes café da manhã e almoço. Eu, até agora, para falar, ainda fico emocionada, porque ninguém queira passar por isso, assim. É muito, realmente, assim, é muito triste. E se a gente pode fazer um pouquinho só, né? Se cada um puder contribuir um pouquinho para fazer isso se tornar um pouquinho mais leve, a gente transforma um mundo melhor, né? Em Tubarão, cerca de 100 pessoas ainda estão desalojadas em abrigos da cidade. A Secretaria de Assistência Social do município está fazendo o acompanhamento dessas famílias. O município também está recebendo alimentos e produtos de higiene e limpeza na Fundação Municipal de Desenvolvimento Social, do centro da cidade. Como o município decretou situação de emergência, né, a Defesa Civil Estadual também está contribuindo, né, de alguma forma com o município, vão encaminhar itens, né, para que possam ser doados a essas famílias, para que elas possam fazer a limpeza das suas residências e retornar, né, com a família com segurança para suas casas. Se elas precisarem retornar, porque assim que baixou a água, elas querem voltar para suas casas, querem ver como é que está a situação,
a gente já deixou à disposição para eles retornarem para cá e dormir mais uma noite tranquila, e aí depois, cada dia, indo reconstruindo as suas vidas, né? O governador Jorginho Melo esteve no Vale do Itajaí neste domingo. No começo da tarde, a comitiva passou por Rio do Sul. Jorginho falou sobre o pedido de apoio de outros estados, entre eles o Paraná, inclusive com o envio de 2 helicópteros para que o apoio chegue às cidades afetadas de todo o estado. O governador chegou no final da tarde em Blumenau. Ele se reuniu com autoridades da cidade, entre elas o prefeito Mário Hildebrand. Após essa reunião, Jorginho atendeu à imprensa. Entre os assuntos, o governador disse que o governo federal ofereceu apoio e explicou o trabalho de recuperação dos municípios atingidos pelas enchentes. 54 municípios tiveram situação de emergência decretada, mas mais de 120 foram atingidos. Então é um número grande. Vai ter um problema de via pública, de ponte. A ponte das Goiabeiras, que nós nem inauguramos ainda lá em São Joaquim, teve problema. Enfim, há uma despesa, há um prejuízo muito grande que nós vamos encarar de frente e resolver de forma conjunta. O governador respondeu a perguntas sobre o fechamento da barragem de José Boatê e o conflito na região para que as comportas fossem fechadas. Segundo ele, o governo estadual cumpriu todas as exigências dos indígenas. Desde que a gente assumiu o governo, a gente focou nisso. Vamos resolver. Porque a vida inteira se diz, ninguém fecha, ninguém abre a comporta e tal. Isso é um prejuízo para o Vale, é um perigo para cá. Então, foi por isso o esforço. Se ontem a gente apertou um pouco o passo com a Polícia Militar, que cumpriu missão. A gente pediu, não arrede o pé, nós temos que fechar a barragem e ponto final. Nós temos autorização da Justiça, nós não estamos cometendo ilegalidade nenhuma. Infelizmente, teve alguns indígenas que tomaram uns tragos a mais, coisa parecida, deu confronto lá, mas paciência. Mas a missão foi cumprida. A barragem foi fechada. Tivemos que pegar mecânicos de Blumenau, mecânicos veio de Florianópolis, o diretor da Celeste, o Eloy, chamou um outro, o Jerry Comp arrumou um aparelho de solda, um soldador para ir lá fazer o serviço, enfim, porque já tinham queimado tudo. Então, claro que às vezes dá algum calor, mas a gente tem que enfrentar. Está fechada, graças a Deus, vai evitar o volume de água, não sei de quanto, para que a gente possa passar essa tempestade. Bom, sobre a afirmação do governador sobre o conflito, nós tentamos entrar em contato com as lideranças indígenas do povo Xoclém em José Boatê, mas até o momento nós não tivemos resposta. Jorginho Melo ainda garantiu sobre a segurança da operação da barragem e também falou sobre outras medidas importantes após essa fase crítica de enchentes. Pós-enchente, vamos fazer um plano que nós estamos fazendo. Eu quero cumprir com José Boatê, quero reformar essa outra de Ituporanga, quero ver se dá para fazer mais barragens. Eu quero fazer um grande trabalho junto ao governo federal para arrumar recursos, para desassorear, para fazer dragagem dos rios, que isso vai modificar o curso do rio. Então, nós temos em mente ações para minimizar, para que as enchentes não nos tornem reféns sempre, porque cada 2 anos, de vez em quando, nós estamos com essa agonia. Blumenau vive desde sexta-feira a tensão da possibilidade de uma enchente de grandes proporções. Bom, a última estimativa divulgada é de que o rio Itajaiaçu deve passar de 10 metros na cidade e atingir o maior nível da última década. Bom, diante dessa situação, a gente vai ter informações agora ao vivo com a Morgana Fernandes. Fabião, o nível do rio Itajaiaçu agora está em 9 metros e 71 centímetros. Foram 15 centímetros que aumentaram desde a última hora. A gente está falando aqui da beira-rio, onde a gente consegue observar o nível do rio bem alto, a correnteza inclusive bem forte. E algumas ruas aqui do centro da cidade já estão alagadas, como a rua 7 de setembro, um dos pontos mais baixos, que já está aí com uma lâmina d'água, fica bem próximo de onde a gente fala agora. A projeção, segundo a Defesa Civil, é que o rio atinja 10 metros e 70 centímetros às 5 horas da manhã desta segunda-feira.
O último grande volume de chuva estava previsto aqui para a região para acontecer no dia de hoje, mas agora não está chovendo em Blumenau. Durante o dia também não chegou a chover muito por aqui, mas o rio na cidade também é impactado pelas fortes chuvas no Alto Vale, então a gente ainda assim deve ser impactado por aqui. Há pouco nós conversamos com o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, sobre a situação para essa madrugada e também para amanhã, segunda-feira. A gente ouve agora a fala do prefeito, olha só. Nossa projeção é que às 5 horas da manhã do dia 9, segunda-feira, a gente atinja o pico dessa enchente aqui na cidade de Blumenau. De acordo com o alerta Blue, a meteorologia da Prefeitura de Blumenau, devemos chegar a 10,70 metros. E imaginamos que ao longo da manhã nós tenhamos aí já a estabilização e o rio baixando. Com isso, nós temos alguns serviços que vão estar reduzidos por falta de pessoal que não vai conseguir chegar na prefeitura e com certeza algumas ruas vão ter interferência no transporte coletivo e na mobilidade da população. Por isso, nosso pedido é que as pessoas que não tenham nenhuma atividade, que não precisem levar seus filhos na escola, até porque não vai ter aula, fiquem em casa e só saiam de casa aqueles que precisem trabalhar para que a gente tenha uma condição de mobilidade maior, visto que, volto a afirmar, algumas ruas e alguns espaços vão estar interditados. Tá, então, a fala do prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. Há pouco falei sobre o nível do rio, mas acabou de atualizar, junto a esse monitoramento da prefeitura, está em 9,84 centímetros, então bem próximo já de chegar a essa estimativa aí dos 10 metros projetado pela prefeitura. Bom, para amanhã, então, segunda-feira, aqui em Blumenau, as aulas estão suspensas na cidade. O transporte coletivo também está impactado, são 16 linhas que não estão em funcionamento. A vacinação também, por enquanto, está sendo realocada, deve voltar na terça-feira, inclusive nos abrigos na cidade. São 9 abrigos abertos, 118 pessoas já estão nesses espaços. Adultos, com crianças, com adolescentes, os animais de estimação e também, famílias que conseguiram levar móveis e eletrodomésticos para esses espaços para conseguir salvar parte desses utensílios. Bom, além disso, a Oktoberfest também continua suspensa aqui em Blumenau, a princípio até a terça-feira, expectativa que a festa voltasse a acontecer na quarta-feira, mas segundo a Prefeitura de Blumenau, amanhã uma nova avaliação deve ser feita sobre a maior festa alemã das Américas, que estava prevista para acontecer agora, durante esse período aqui em Blumenau. Desde a quarta-feira aqui na cidade já são 280 ocorrências relacionadas à chuva entre ruas, alagadas, deslizamentos também registrados por aqui, desde que o nível do rio vem aumentando aqui em Blumenau. A gente finaliza reforçando que em casos de emergência a Defesa Civil atende aí pelo telefone 199 para quem precisar nesse momento, com essa previsão, essa expectativa aqui em Blumenau. Fabiano. Obrigado, Morgana. Bom, a seguir tem a previsão do tempo para o início da semana no estado e nossas equipes seguem mostrando a situação das enchentes nas regiões de Santa Catarina. Estamos de volta e agora vamos ver como fica o tempo nos próximos dias. Eduardo Deminec, em muitas regiões a chuva já deu uma trégua, E agora a gente quer saber como é que fica o início da semana. Boa noite. Oi, Fabiel, boa noite para você, boa noite também para você que nos acompanha. Olha, a partir de agora o tempo começa a ficar estável. A boa notícia é que a chuva ela diminui de forma considerável. A má notícia é que essa trégua vale só até quarta-feira. A partir do meio da semana vai voltar a chover. Mas antes de falar do tempo, eu começo a previsão trazendo um alerta de deslizamento que segue nos próximos dias. Apesar da chuva diminuir, o solo está muito encharcado. Em áreas de morros, em costas, tem risco de movimentação de terras e rochas. Trago para vocês os locais com maior probabilidade disso acontecer. Risco muito alto, atenção principalmente aqui, Vale do Itajaí e Serra Catarinense, nessas regiões que tiveram cidades com acumulado passando dos 100 milímetros em 24 horas. São Joaquim, por exemplo, chegou a 181 milímetros. É muita água para o solo dar conta de absorver, por isso o alerta.
Quem mora em áreas de risco precisa ficar muito atento aos sinais e buscar ajuda se for preciso. E risco alto para deslizamento, principalmente nessas regiões, no sul, na Grande Florianópolis e no Planalto Norte. Aqui na nossa região, por exemplo, em Anitápolis, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas e lá no Planalto Norte, em Porto União, são cidades que choveu praticamente o previsto para um mês em um dia. Por isso que o risco para novos deslizamentos segue para segunda, terça, mesmo com mudanças no tempo, Fabiana. Ou seja, Duda, o sol amanhã já deve aparecer, né? Sim, Fabiana, em algumas regiões a realidade vai começar a mudar. Na maioria das cidades não tem mais condição de chuva. Onde pode ter uma chuva fraca por causa da circulação marítima são nessas áreas próximas do litoral, aqui do sul até o litoral norte do estado, até o norte do estado. Onde o sol deve aparecer é no Grande Oeste. Amanhã, durante o dia, as temperaturas seguem amenas em boa parte do estado, entre 19 e 25 graus. Já na terça-feira, a tendência é de tempo mais firme e sol aparecendo em todo o estado. A quarta, gente, até começa com o sol, mas volta a chover. Lá no fim da tarde, a passagem de uma nova frente fria e uma área de baixa pressão trazem novamente essas instabilidades para o nosso estado e aí a chuva volta. Tem previsão de temporais com granizo. Na quarta, condição mais nas áreas perto do Rio Grande do Sul. E na quinta, avançam para as outras áreas do estado. De novo, podemos ter totais elevados de chuva, chegando a 100 milímetros. Claro que esses modelos são bem dinâmicos, vamos precisar acompanhar para ver se mantém assim, Fabiana. E torcer, né? Pelo menos vão ter 2 dias bons aí vindo pela frente e lá na frente a gente vai atualizando todo mundo, né, Duda? Já vai dar para o pessoal se recuperar um pouco. Muito, ainda bem. Obrigado. Valeu. Olha, Florianópolis também registrou bastante chuva neste domingo. A reportagem é da Mariana Passuelo. No Campeche, hoje foi o segundo dia de drenagem nessa servidão. E não foi suficiente para conter o alagamento. A casa do Giancarlo está completamente inundada. A barreira de contenção na entrada não adiantou. A água transbordou pelos ralos dos banheiros. O prejuízo foi grande. Máquina de lavar, geladeira, móveis. Situação, então, meio caótica por aqui. Pior que caótica, né? Terrífica. Na rua do Andriano, ali perto, hoje a água baixou um pouco. Mas ele decidiu deixar a barricada improvisada na frente do portão, já que a previsão é de mais chuva e ele já está contabilizando os últimos danos. É uma medida paliativa, né? Porque o sofrimento aqui já é tão grande, tantos pedidos que a gente faz e nada é resolvido. Então a gente está tentando algumas medidas para amenizar o sofrimento, né, dessa água entrando para dentro da nossa residência. No outro extremo da ilha de Santa Catarina, a água do manguezal da Praia da Daniela subiu para a rua e também chegou perto das casas. Tanta chuva em pouco tempo prejudicou mais uma vez os locais que já têm histórico de alagamento, como essa rua no norte da ilha. Aqui a pista ficou parecendo um rio que invade a calçada. No centro da capital, muita água acumulada na Avenida Gustavo Richard, o que exigiu a atenção dos motoristas. Outra grande preocupação na região central são os possíveis deslizamentos. Um muro de contenção de uma das casas na encosta do Morro da Caixa ficou comprometido. A Luz e a família saíram da residência por orientação da Defesa Civil e estão na casa de parentes. Nessa parte onde está o muro, eu sei que não tem muita pedra ali. Então esse muro está sendo sustentado por escombros e por plantas, assim. Então a chance dele cair, afetar novamente a casa ou a própria rua aqui é grande. Na comunidade do Maciço do Morro da Cruz, a escada da rua virou riacho. Não tá fácil, não é difícil. Olha, agora tem um alerta importante para os moradores de Itajaí. A Prefeitura decretou o estado de emergência hídrica. Por causa da chuva, o nível de turbidez do rio Itajaí-Mirim pode dificultar o funcionamento das estações de tratamento de água. O decreto entra em vigor hoje e permite a realização de obras emergenciais. Em Itajaí e em todas as outras cidades atingidas, a orientação é economizar água.
Agora a gente fala sobre o Oeste Catarinense ao vivo com o Gabriel Guimarães. Gabriel, a cheia dos rios da região afetou a população? Afetou sim, Fabiana, principalmente as cidades por onde passa o Rio Uruguai. O rio que chegou ao pico no meio da tarde agora está em tendência de baixa. Segundo o último informe da Defesa Civil de Itapiranga, ele está 11 metros e 14 centímetros acima do normal. Ele baixou 12 centímetros na última hora. Mas essa cheia trouxe bastante transtorno no final de semana para várias cidades aqui da região. Em São Carlos, 77 edificações tiveram que ser evacuadas, entre elas casas de veraneio e também casas de moradia fixa, além de estabelecimentos comerciais. 2 famílias estão num abrigo público e outro espaço guarda pertences de cerca de 30 famílias. A localidade de Balneário de Pratas segue evacuada. Lá o rio atingiu o pico 7,5 metros acima do normal, mas já baixou 2 metros durante o dia. A Defesa Civil vai reavaliar o local amanhã pela manhã. Em Águas de Chapecó, o rio que deságua no Uruguai, o rio Chapecó, que deságua no Uruguai, já baixou bastante e o município já começou a limpeza da cidade. 50 famílias que moram em áreas de risco foram retiradas de casa ontem de forma preventiva. 6 delas foram para abrigos, as demais foram para casas de amigos e familiares. Os moradores da região dizem que não são raras as inundações como as deste final de semana. Porque a gente sabe que não é a primeira vez e não vai ser a última, né? Então você não pode pensar em comprar um móvel bom para dentro de casa, porque vai ser sempre isso, tu vai ter que ficar correndo para lá e tirando. E não dá às vezes tempo de tirar tudo. Fora o transtorno, o gasto, porque tu paga, a prefeitura está ajudando com o caminhão, mas tem outras pessoas, então como não vai dar tempo, a gente teve que pegar um particular também, porque tem o restaurante, tem a casa, então é bastante coisa. E daí teve os móveis da minha filha também que teve que tirar, esses a gente pagou, porque não dá tempo de ficar esperando, é muita gente. Equipes da Defesa Civil seguem monitorando o rio Chapecó que passa pela cidade. No extremo oeste, em Itapiranga, onde o rio Uruguai chegou próximo dos 12 metros acima do nível normal neste domingo, um comitê foi instituído para fazer o monitoramento do local. 11 residências e 10 estabelecimentos comerciais foram atingidos, principalmente na linha Dourado. Nenhuma família teve que ir para abrigos, foram todos para casas de amigos e parentes. Pelo menos 4 pontes seguem bloqueadas na cidade. Em Palmitos, a localidade da Ilha Redonda, um local bastante turístico, foi mais afetado. 15 famílias foram retiradas ontem de forma preventiva das suas casas. Em Itá, na comunidade de Linha Borboleta Baixa, pelo menos 3 famílias tiveram que deixar suas casas. Nossa equipe esteve na cidade hoje e conversou com o prefeito. Vamos ouvir. Nós tivemos um ponto em específico, que é um ponto que os ribeirinhos do Rio Engano, que desemboca no Rio Uruguai, que fica atrás da usina hidrelétrica de Itá, onde teve uma vazão de água muito grande, a usina teve que liberar muita água e esse rio represou e acabou então inundando, então encobrindo toda a comunidade da Borboleta Baixa, em específico o campo com o barracão do campo. Nenhuma rodovia está bloqueada no oeste por conta de deslizamentos ou inundações. Mas nesse momento, todo cuidado é pouco para trafegar pelas rodovias. Fabiana, volto contigo no estúdio. Obrigado, viu, Gabriel? Olha, o meio oeste catarinense também sofreu aí com a cheia dos rios. A reportagem é de Cristiano Gomes. Em Joaçaba, o Rio do Peixe ultrapassou os 7 metros acima do nível normal. Neste domingo, o Serviço Municipal de Água realizou uma limpeza no local. A atenção agora em relação aos pontos de deslizamentos na cidade. Em 24 horas foram 9. Em um deles, um homem foi parcialmente soterrado ao tentar salvar um cachorro de estimação, depois que parte do barranco caiu. O homem foi socorrido por equipes do SAMU e bombeiros, encaminhado para um hospital da cidade. Já que em Capinzal, a chuva que caiu nos últimos dias também causou uma grande preocupação para os moradores, principalmente em relação, gente, ao nível do rio que corta a cidade, também que leva o nome aqui de Capinzal. Segundo os moradores, neste sábado, por exemplo, o nível do rio chegou bem pertinho da linha férrea. E aí a preocupação foi tão grande porque ele acaba se encontrando com aquele outro rio que está ali atrás, que é o Rio do Peixe, onde a correnteza continua bastante forte. O Rio do Peixe, que ele não é um volume tão alto quanto ele está agora, né? Então ficou um pouco o pessoal aqui de alerta, né? Esse final de semana, devido também aos avisos que estavam vindo, né? Da Defesa Civil. Então a gente ficou um pouco mais em alerta, um pouco assustado também pelo nível
que chegou o Rio do Peixe, né? Outras cidades da região contabilizam os prejuízos. Em Campos Novos, 500 residências foram atingidas pela chuva desde sexta, além dos estragos na agricultura e em estradas rurais. Os trabalhos foram intensificados para que pontes e estradas sejam liberadas. No distrito de Ibicuí, a correnteza cobriu parte da ponte e deixou famílias isoladas. Passou um pouco por cima, daí já não deu mais para passar de carro, né? Já ficamos do lado de cá sem passagem. Em Erval Velho, depois de dias delicados, muitos tentam recomeçar como podem. A família do Jauri deixou os pertences no centro catequético, local que virou um abrigo. Atualmente, o Jauri está morando em uma casa que foi cedida para ele. A gente não tem onde morar agora, vai voltar ali para casa, né? A gente não vai ficar tranquilo, né? Cada chuvinha que der, vai ficar preocupado com tudo que aconteceu. Já foi a terceira vez que a água bateu ali, né? Pelo menos 1.000 pessoas foram impactadas de alguma forma pelas chuvas na cidade. Para ajudar essas famílias, várias voluntárias, como a dona Maria Luísa, que tenta, nesse momento difícil, oferecer um pouco de carinho e afeto. A gente se sente feliz por estar ajudando, porque é um momento que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. E sentimos muito para os nossos vizinhos que também estão passando pela dificuldade e nós não sabemos o que vai acontecer adiante também, né? Agora são 00:30 e olha, muitas cidades do estado estão cancelando aulas nesta segunda-feira. Em Blumenau, Mafra, Lages, Bom Jardim da Serra e Erval Velho, as aulas das redes municipais e estaduais estão suspensas. Em Itajaí, Tubarão, Anita Garibaldi, Otacílio Costa e Grão-Pará, as aulas estão suspensas na rede municipal. Os municípios de Canoinhas, Capivari de Baixo, Jaguaruna, Lauro Miller, Brusque e Içara também cancelaram as aulas de algumas unidades. Mais informações junto à Secretaria de Educação de cada município ou direto com as escolas. O IFSC suspendeu as aulas nos campos de Garopaba, Gaspar, Itajaí, Lages e Palhoça. A orientação para os estudantes é acompanhar os avisos nas redes sociais ou entrar em contato com o seu campus antes de se deslocar para as aulas. E a Universidade Federal de Santa Catarina também suspendeu as atividades presenciais em Florianópolis nesta segunda-feira. Bom, a gente já mostrou as quedas de barreira na SC 390, na Serra do Rio do Rastro, mas há também transtornos também em outras rodovias pelo estado. Na região norte, em Araquari, o trecho da BR-280, que registrou 2 pontos de afundamento, segue interditado. O trânsito está sendo desviado pela marginal e, assim, não tem engarrafamento por lá. Equipes do DENIT monitoram a situação desta pista. Em Apiúna, no quilômetro 99 da BR-470, árvores caíram sobre a rodovia e o trânsito está fluindo em meia pista. Pelo menos outros 24 pontos de rodovias estaduais estão neste momento com interdições ou com o trânsito parcialmente interditado por causa de alagamentos, rachaduras na pista e também deslizamentos de terra. Gente, a gente vai voltar agora ao vivo até Blumenau, vamos falar com a Morgana Fernandes, porque ela está no primeiro ponto de alagamento no centro da cidade, Morgana. Pois é, Fabiano, estou falando aqui da Rua São Paulo com a Rua Paulo Zimmermann, onde a água começou a subir agora há pouco. Rua Pedro Zimmermann aqui do meu lado. E olha só, a situação é essa, já forma uma lâmina d'água aqui, o que já dificulta a passagem para os pedestres, para os ciclistas e também, para os motoristas nesse ponto. A água tomando completamente conta aqui dessa rua. Além dessa rua, a Rua 7 de Setembro, Rua São Paulo 7 de Setembro, agora é a que a gente está mostrando para vocês, a rua Avenida Martin Luther e Rua São José também já estão aí enchendo e funcionando em sistema de mão dupla por conta dessa água tomando conta aí da rua, alteração no trânsito aqui de Blumenau. A gente mostra há pouco, uma pessoa passava aqui por esse meio fio porque ele ainda tem alguma parte, olha só, que ainda não está coberta pela água, mas aos poucos a água vem subindo e já tomando conta de tudo por aqui. A projeção ainda, segundo a Defesa Civil, é de que às 5 horas da manhã a gente deva chegar a 10 metros e 70 centímetros no nível do rio Itajaí-Açu aqui em Blumenau. Então,
com certeza a água vai subir muito mais que isso por aqui. A gente já percebe esses comércios fechados aqui ao lado e grande parte deles já está vazio aqui, né? Tem vários restaurantes, lojas aqui e os moradores, já sabendo que esse seria um ponto onde estava previsto o alagamento, já retiraram tudo, né? Nesse momento, algumas pessoas também aqui na rua olhando a situação, mas ninguém já se arriscando a passar porque a água deve subir bastante rápido por aqui. Tudo já é desocupado, né? E agora a via impossibilitada, mas à frente também tem um prédio residencial, né? Onde a partir de agora, com a água subindo, os moradores também vão ficar ilhados nesse ponto aqui da rua 7 de setembro, onde a gente mostra para vocês. A gente continua acompanhando. Fabiano. Obrigado, viu, Morgana? Vamos torcer para que tudo dê certo, né, gente? Olha só. Mais informações no Bom Dia Santa Catarina de hoje, a partir das 6 horas da manhã. Até lá.